foi, garoto? Esfriou. Ah, papai, uau! Ai, meu Deus. Oh, papai. Papai. Desliga, a gente já vai. Gente, chegamos ao local, Fazenda Canguaretama, e fazer um evento aqui. Gente, encerramos mais um evento. O evento começou pela manhã, lá naquela cidade lá que eu postei, e terminou aqui nesse local, que é uma galeria, é um bistrô galeria, né? E foi bem tranquilo, foi bem leve. Uma das coisas que eu tenho tentado fazer, eu sempre falo, é quando alguns profissionais chegam pra mim e me falam: ah, esse cliente é chato, hoje foi puxado, hoje foi punk e tal. De fato, todo trabalho tem sua parte exaustiva, mas se você já conversou comigo 5 minutos, você já ouviu essa analogia que eu faço sobre a vida e sobre o jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu há um tempo, eu tô meio parado, mas uma das coisas que eu aprendi é que você tem a capacidade de ditar o ritmo da luta. Você dita o ritmo da luta. O que é que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nem é tão pesado assim a vida, sabe? Nem é tão pesado assim. Às vezes é como a gente encara a vida, é como a gente dita o ritmo da luta que torna a luta de fato pesada. E uma coisa que eu tento é implantar na minha vida, na minha filosofia de vida e em quem tá por perto de mim, é que a vida dá pra ser mais leve. E muitas vezes, eu entendo que a vida é difícil, tá? Mas eu diria que boa parte das vezes é a gente que dita o ritmo da luta errado. A gente começa essa luta errado, a gente encara a luta de uma forma errada e finda que a gente fica afobado. Acontece muito no jiu-jitsu isso. E na vida não é diferente. Então eu separei aqui alguns pontos pra gente conversando na volta pra minha casa. Apesar de ter sido leve, tô cansado. E uma das formas de deixar a vida mais leve, eu não coloquei à toa ele no começo, buscar equilíbrio. A gente vive num mundo muito polarizado. E quando eu digo polarizado, em tudo. Ou é um extremo, ou é outro. Ou você é uma coisa, ou é o oposto disso, um 100% oposto disso. E eu vi uma palestra do Flávio Augusto, eu vou citar sempre o Flávio Augusto aqui, porque é um dos caras que mais me inspira. E ele fala exatamente sobre isso. Ele começa uma palestra falando assim, ó, percam, eu acho que é a mentalidade dualista, eu acho que ele usa, eu vou assistir de novo para tentar lembrar. Mas ele fala justamente sobre isso, sobre, ó, se desarme. Tudo que eu tô falando aqui, você não precisa pensar no oposto para discordar. Existe um equilíbrio. E quando eu falo equilíbrio, eu não tô falando nem de você ser isentão não, tá? O isentão é o cara que não quer assumir responsabilidade por nada. Então ele diz assim: ah, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu não digo que Deus existe nem que não existe. É o agnóstico, né? É o isentão. Eu não tô falando sobre isso. Esse cara não é equilibrado. Esse cara ele é medroso. Ele tem medo de opinião e ele não se posiciona. Eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre equilíbrio. Na prática, tá? Na prática, o que seria? É você, por exemplo, se você gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar, tá? Eu gosto de trabalhar. Mas imagina se eu passo 24 horas trabalhando. Se eu decido, e vamos lá, mais uma vez, se você está em um período da sua vida, sei lá, modo caverna, preciso focar num trabalho aqui, e você precisa focar 100%, beleza. Eu tô falando de vida a longo prazo. Se você é workaholic, o cara, não, eu quero trabalhar 24 horas por dia, beleza. Cara, alguém vai ser punido por isso. Tua saúde vai ser punida, tua família vai ser punida, você mesmo, a tua empresa vai ser punida porque ela precisa de você bem para funcionar. Então, esse extremo, é desse extremo que eu tô falando. E você também não vai virar o preguiçoso, né? Não vai virar o hippie. Desculpa aí os hippies, se é que tem algum hippie por aqui. Eu me contento aqui com eu vou vender só pra comprar o almoço e tal, não me esforço muito, Hakuna Matata. Então, esse é o outro extremo, que são um exemplo que eu peguei de trabalho, né? Mas se aplica a muitas coisas, Então, você buscar o equilíbrio.
Esse tipo de equilíbrio deixa a vida mais leve. Você conseguir manter esse equilíbrio. Outro ponto para deixar a vida mais leve é você fazer as pazes com o erro, fazer as pazes com a falha. E mais uma vez, vamos voltar pro ponto número 1. Eu não estou dizendo aqui que você vai ser um cara errado, tá? Vou errar tudo agora. E nem você vai ser o outro extremo de, eu não posso errar nunca. Não. O ponto número 2 é, faça as pazes com a falha. Na verdade, eu criei até uma sigla, que é a ECA, S-A, que significa errar, corrigir e aprender. Na prática, como seria? Você não sabe fazer uma planilha, por exemplo, no seu trabalho. Então, você tem que errar, você tem que fazer uma planilha errada. É meio óbvio isso, né? Você tem que fazer uma planilha errada para poder fazer a certa, porque sabendo como não faz, você vai saber como é que faz. Tem uma amiga nossa, Clara do Vale, braba, e ela tem uma frase que ela diz assim, o erro é informação. Erro é informação. Então, o erro nada mais é do que uma informação de como não fazer as coisas. Então, quando você abaixa a guarda, você faz as pazes com o erro, você acerta muito mais, porque você aprende muito mais. Errar, corrigir, aprender. Ou o Michael Jordan, né? O Michael Jordan, a lenda, né? A lenda, o maior de todos os tempos. O GOAT. Ele disse que ele errou todos os arremessos que nunca tentou. Olha só. Eu errei todos os arremessos que nunca tentei. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Ele teve que errar muito. E os que ele não tentou, ele já errou. De cara, sem nem tentar, que é pior ainda, né? Você tem que errar, você tem que tentar. Esse medo de errar faz a gente não tentar, não fazer as coisas. Então, a vida é muito carregada, a vida é muito tensa. Quando você tem medo de errar demais, sabe? A vida fica tensa, fica cansativa. Isso a longo prazo vai te desgastando. O ponto número 3 tem muito a ver com o ponto 2. 2 é sobre erro, né? O 3 é sobre as expectativas das pessoas. Você nunca vai atingir as expectativas das pessoas sobre você. Então, desista, nem tente. Aliás, você nem precisa atender as expectativas das pessoas. Mas vamos voltar para o ponto 1, sempre voltando ao ponto 1. Eu não estou dizendo aqui que você vai viver uma vida sem ligar para nada, que tô nem aí pro que acham de mim. Não é isso. Até porque tem pessoas que criam expectativas em você de forma legítima, inclusive. Por exemplo, se você assumiu um papel, exemplo, uma liderança, ou se você assumiu uma família, né? Se você é homem, casou, existem expectativas criadas em você, sim. Você tem que cumprir essas expectativas, no mínimo. E eu tenho que estar parando aqui. Existem relacionamentos que se criam expectativas surreais. Eu tô falando das expectativas da sua responsabilidade, como diria o tio Ben. Eu tô cheio das frases hoje, né? Existem sim atribuições, existem sim responsabilidades que você tem que cumprir. O que eu tô falando aqui é das expectativas que criam em você desde criança. Eu lembro que quando eu era da escola, do ensino fundamental, eu desenhava razoavelmente bem, eu gostava de desenhar, e a professora sempre me colocava para desenhar tudo que tinha assim de apresentação, né? Porque não tinha impressora grande e tal. Ela, faça aqui esse personagens históricos, né? E aí eu lembro que as outras professoras vinham pra mim e falavam assim, ei, você tem que ser arquiteto, você tem que ser engenheiro, porque você gosta de desenhos. Eu fazia também casas, né? Eu gostava de desenhar casas. Então se criava, inconscientemente, claro, não por mal, mas se criava essa expectativa em cima de mim, que eu tinha que ser engenheiro. Imagina se eu fosse ser engenheiro, gente. Deus me livre. Eu não gosto de cálculo, não gosto de... Enfim, eu gosto mais de criatividade. Então eu seria muito infeliz se eu tivesse atendido as expectativas das professoras. Entre inúmeras outras expectativas que se criam sobre nós inconscientemente. Não, e às vezes nem é por mal. O pessoal só enxerga de uma forma e eles querem que você seja isso. Então, quando a gente se entrega a isso, você vive uma vida muito pesada, muito carregada, porque, meu Deus, eu tenho que atender a expectativa de fulano, e de fulano também, e desse pessoal aqui, e desse pessoal aqui. Então dá uma filtrada nas expectativas que realmente importam pra tua vida, e aí você foca em cumprir essas expectativas, que são as que você realmente tem que cumprir, beleza? Ponto número 4, pra você deixar a vida mais leve, é você filtrar bem o que você tem acesso e quem tem acesso a você. Olha só, tô casado há 10 anos e pouquinho. Desde que eu casei, eu não tenho mais TV como tipo Globo, SBT, eu não tenho mais. Foi uma decisão nossa aqui em casa de não ter TV aberta, que chama? TV fechada, sei lá, que passa jornal. Quando eu entendi que a televisão ela tinha interesses duvidosos, sabe? E eu não tô sendo conspiracionista, não. Isso é fato. Não precisa ser muito inteligente para assistir a televisão e ver que eles querem desconstruir, literalmente desconstruir algumas coisas, ou amedrontar, ou enfim. Eu não acesso, eu simplesmente não permito ter acesso àquilo ali, porque a nossa mente é muito vulnerável, sabe? É muito vulnerável. É muito difícil construir uma mentalidade forte. E aí eu prefiro ter o controle do que eu vou assistir, do que eu vou ouvir, do que eu vou... Enfim. Isso se aplica também a pessoas. Tenho muito cuidado com pessoas que eu permito acesso
acesso à minha vida. Tem muita gente que fala que tem gente que suga a nossa energia. Eu não acredito muito nesse termo, suga energia. Mas tem gente sim que deixa carregado. Eu não vou nem dar exemplos aqui. Você deve conhecer alguém que bate com isso que eu tô falando. Então, simplesmente corta, simplesmente corta. Deixa eu sair desse barulho aqui. Voltando, existem pessoas que 5 minutos de conversa, você já fica pesado, sabe? Eu não sei nem como é que funciona na prática isso. Mas é uma pessoa negativa, uma pessoa que vitimista. Esse tipo de gente tem que ser cortado o mais rápido possível da sua vida. É um acesso que deve ser cortado se você quer deixar a vida mais leve. Gente, eu cheguei em casa agora e eu queria compartilhar com vocês o último ponto que eu tenho usado para deixar a vida mais leve. Eu chamo de comparação inteligente. Porque o que é que acontece? Mais uma vez, voltando ao equilíbrio, né? Eu não vou dizer para você não se comparar. Não tem como você hoje não se comparar. Por exemplo, você vai na academia, liga a esteira. Provavelmente já aconteceu com você isso. Talvez só comigo, enfim. A pessoa tá caminhando. E aí você começa a caminhar. A pessoa acelera um pouco. Você não vai querer ficar na mesma velocidade, irmão. Não vai. Eu não fico. Pode dar uma canelite, eu não vou ficar de boa. Eu vou correr mais do que a pessoa. É natural. Não tem como. Você vai se comparar de alguma forma. E o que é que eu faço, tá? Eu uso a comparação inteligente. Eu chamo de comparação inteligente. É nada mais, nada menos do que você saber com quem você vai se comparar, tá? E em que aspecto você vai se comparar. Por exemplo, eu sou muito fã do Flávio, né? Eu sempre cito ele, já citei aqui. Então o Flávio é um cara que eu me comparo muito, de forma inteligente. Em que sentido? Eu penso, se o mundo fala, todo mundo fala, que não tem como você ter sucesso no empreendedorismo e você ter uma família de sucesso, né? O pessoal fala muito isso, né? Não tem como, não sacrifique a sua família pelo sucesso financeiro. Ou senão aquela frase que eu até concordo, que é nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso no lar. Mas uma coisa não anula a outra. E o Flávio Augusto é um cara que me inspira muito nesse sentido. Então, ele mostra na prática que é possível você ter sucesso financeiro e ter sucesso no lar. Então, esse cara, eu tenho que me inspirar, é uma inspiração / comparação. E por que vai além da inspiração? Porque a comparação, ela te faz olhar e dizer assim, por que não eu? Se ele tem características muito parecidas com as minhas, como por exemplo, gostar de empreender, ter uma idade próxima da minha, morar no mesmo país que eu, ter acesso à mesma internet que eu tenho, então aí é que entra a comparação inteligente. É você olhar para alguém que está acima de você, alguém que não contou 100% com sorte, alguém que construiu alguma coisa, e você pensar, por que não eu? Esse tipo de comparação eu tenho feito constantemente e tem me ajudado muito, porque senão, se você não se compara a ninguém, você vira o cara que, não, eu não vou me comparar com ninguém. Eu tenho a minha jornada. Eu vou seguir a minha jornada, a minha caminhada aqui. Cara, tu vai ser mediano. Vai ser mediano. Por quê? Imagina se não tivesse concorrência. Não tivesse concorrência nenhuma. Se só existe... É um assunto complexo, tá? Mas vamos lá. Se só existisse um posto de gasolina no bairro, ou se só existisse uma farmácia, só existe uma farmácia, uma marca de farmácia no bairro. Essa farmácia ia ser medíocre, ela ia ser terrível. Vou falar de estatais aqui, de empresas privatizadas, o assunto vai longe, mas eu não vou entrar nesse mérito não. O que eu quero dizer é, você precisa se comparar sim, de forma saudável, de forma que você se inspire. Você vai se comparar, mas de uma forma que você evolua para atingir aquele nível daquela pessoa, tá? E se não conseguir, você ficou melhor do que você estava antes. Agora, pior é você ficar se comparando com coisas surreais. E realmente talvez você não alcance. Aí vai deixar a sua vida muito mais pesada, tá? Mas se você se comparar, entendendo as suas limitações, entendendo que você pode chegar sim, mas em outro tempo, em outro ritmo, a vida vai ser mais leve. Essa é a comparação inteligente. Gente, já cheguei há um tempo, tô doido pra descansar. E essa era a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Eu tô curtindo demais criar esses conteúdos. Então é isso, vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Valeu por ter ficado até aqui. Gente, se inscreve no canal. Eu nunca pedi inscrição, essa é a primeira vez. Então se inscreve no canal se você chegou aqui de outro lugar, se você caiu de paraquedas aqui. Se inscreve no canal, deixa o like também.